Tem um companheiro nosso de imprensa, que é o Marcelo Madureira. Pesa uns 150 quilos, está lá no terra. Tem que estar no terra, né, Marcelo? Se estivesse no ar, cair em cima dos outros. Marcelo Madureira caiu em cima do Müller ontem na pelada. O Müller está todo quebrado aqui. Que coisa, hein, Marcelo? Que feio. Olha, Cruzeiro e Corinthians, hein? Tem desfalques importantes para o jogo dessa noite no Mineirão. Mas antes eu quero ouvir lá em cima. Ah, pera aí, segura aí. Eu quero o céu. Os nossos santos aqui. Abra a imagem lá no céu para mim, por favor. Felipe Junqueira, tudo bem? Dá para fazer uma ola aí para nós? Que é isso? Dá? Cris Galo começa? Vai, Cris. Homenagem ao Cruzeiro, ola aí, começa? Não, não dá, então tudo bem. Felipe, sobre a questão dos salários atrasados, e qual é o seu posicionamento? Você que tem uma opinião sempre abalizada e assaz relevante, por gentileza. Eu acho, tá atrasado já desde o final do ano passado, né? Teve período que pagou, que quitou, mas bem atrasado. Eu acho que no mundo do futebol que é um mundo paralelo e um mundo comum, claro que influencia. Claro, tem que influenciar. Foi uma opinião de... Se atrasar pra mim, vai influenciar. Pra você não? Pra mim? Você tá doido, meu filho. A partir do dia 28 do mês, eu já começo a ligar no RH aqui todo dia perguntando que dia que vai sair e tal. Relógio que atrasa não adianta, né? Hã? Relógio que atrasa. Boa, Brasil. Filosófica essa aí, hein? Rousseau disse isso aí na década de 50. Rousseau esteve vivo até que ano, hein, Cadu? Década de 50. Rousseau morreu em que ano? Vou conferir e te falo. Não, mas bem antes. Foi bem antes, né? Antes, bem em 1800, vai. 1850. O ano exato seria muito, eu trouxe... Né? Rousseau viveu na época da minha mãe, rapaz. Não. Eu coloquei, cara. Que coisa. Cruzeiro e Corinthians em desfalques seria importantes. Um privilégio para sua mãe. O que seria um privilégio para minha mãe, aquela santa, Dona Francisca, Dona Santinha, eu te amo, saudade. Olha, o jogão dessa noite no Mineirão, e o equilíbrio mostra que existe o equilíbrio que, aliás, né, marca esse confronto. A reportagem é do Mr. Band, Luciano Dias, não é? E a gente vê agora. Preste muita atenção, você torcedor do Cruzeiro aí. Parece até brincadeira de criança. Está difícil esconder a alegria na Toca da Raposa. Com 9 pontos de vantagem para o Inter, o segundo colocado, fica fácil explicar esta felicidade toda. Só que nem tudo foi alegria no último treino antes do jogo de hoje contra o Corinthians. Marquinhos deixou o campo mais cedo, sentindo dores depois de uma jogada com Léo. Mas não deve ser dúvida para a partida. No lance que eu ia cruzar a bola e ele acabou esticando, chutando a bola assim, bateu no bico do pé dele e acabou meio que virando o pé, mas isso acontece, é lance de treino. Pelo que eu já conversei com ele ali também, já está tudo tranquilo. Com dores ou não, Marquinhos não quer ficar de fora do jogo. A expectativa é de Mineirão cheio mais uma vez. É o encontro do melhor ataque contra a segunda melhor defesa do campeonato. É uma equipe que toca muito bem a bola, né? Tem que marcar e quando tiver com a bola tem que jogar, né? Então é assim que foi contra o Inter e é assim que tem que ser contra o Corinthians. O equilíbrio marca o duelo. Em 58 jogos do Campeonato Brasileiro foram 22 vitórias do Corinthians, 21 do Cruzeiro, aconteceram ainda 15 empates e alguns encontros entraram para a história. 1998, Cruzeiro e Corinthians decidiram o Brasileirão daquele ano. No primeiro jogo no Mineirão, um empate em 2-2. Na segunda partida em São Paulo, um novo empate, desta vez 1-1. A decisão do título foi para o terceiro jogo, novamente em São Paulo. Com gols de Edilson e Marcelinho, os paulistas levaram a melhor. Em 2010, um encontro nervoso com cara de final. As duas equipes lideravam o campeonato. Quem vencesse assumiria a liderança. O Corinthians ganhou por 1-0 com um gol de pênalti polêmico de Ronaldo. A arbitragem de Sandro Meira Hit gerou revolta em Cuca, então treinador da Raposa. Eu dou minha vida ali, trabalhando pelo Cruzeiro lá, suando. O jogo de hoje também pode ser considerado decisivo, por que não? Afinal, pode colocar o Cruzeiro ainda mais perto do título. São duas equipes de muita qualidade, né? O Cruzeiro vivendo um momento espetacular, o Corinthians com uma equipe também muito forte, né, muito qualificada, então vai ser um jogo muito bom, um jogo gostoso de se jogar. E se vencer o Corinthians, não restam dúvidas que as brincadeiras vão continuar cada dia mais comuns na Toca da Raposa. Olha, só para lembrar a torcida do Cruzeiro que a gente ia sortear hoje.
Mas aí eu entrei em contato lá com a Maior de Minas, com o grande doutor Tininho e com o Ronaldo, e falei, e aí, vamos sortear hoje? Não, sorteio amanhã, pô, quinta-feira, amanhã é dia. Então o sorteio vai rolar amanhã. 72250, você envia um torpedo, MG, o espaço, mais o seu nome, para 72250 e amanhã a gente vai sortear essa camisa do Cruzeiro aqui. Beleza? Linda essa camisa, muito bonita. Então, mais uma vez, destacando que é presente da Maior de Minas, Shopping Del Rey, Metropolitan, Sete Lagoas. Aliás, ô Ronaldo, Sete Lagoas, hein? O povo tá querendo camisa lá em Sete Lagoas, manda uma carreta lá. Então é o seguinte, Sete Lagoas, Barro Preto, lá no Barreiro também tem. Então você procura, meu amigo. E aí, o ganhador da camisa vai buscar em uma das lojas, hein? Chegar lá, os vendedores vão fazer você gastar mais uns cobre lá. Esse negócio de equilíbrio, achei salutar a matéria do Luciano Dias, do Mr. Band, mas acho que não dá muito para falar nisso pelo momento que vive o Cruzeiro, pelos desfalques, mesmo com os desfalques, o Cruzeiro tendo um elenco melhor, a possibilidade é de que o Cruzeiro vença esse jogo. Aliás, deixa um tweet aí, ô Felipe. Um tweet na tela aí do Hamilton. Quem perde mais com os desfalques hoje? Cruzeiro ou Corinthians? Abraço a todos aí da bancada. Na verdade não é da bancada, não, mas tudo bem. O Hamilton de Boston, hein? Lá nos Estados Unidos. Responde o Hamilton de Boston, o Cadu. Os dois times estão decisivamente desfalcados. Cruzeiro sem seus dois principais jogadores, Goulart e Everton Ribeiro. O Alisson ainda um ponto de interrogação. O Corinthians provavelmente sem o Ralf, que é muito importante. Com certeza sem o Elias, sem o Gil, o Guerreiro, que hoje é o principal jogador do Corinthians. Na verdade, o Ralf até o Mano conseguiu coloquei no banco, né? Ele não vai jogar hoje e tal, mas quando está em plenas condições, o Mano conseguiu colocar no banco do Corinthians. É incrível isso. O Guerreiro, em termos de potencial, de habilidade, do que pode render quando está no seu melhor, talvez o principal jogador do Corinthians seja o Renato Augusto, o próprio Elias. Só que, na prática, dentro de campo, quem está rendendo mais, quem se tornou efetivamente o principal jogador do Corinthians nos últimos tempos, é o Guerreiro. E como o Cruzeiro tem mais banco, eu acho que é difícil a comparação, mas que no fim das contas o Corinthians até perde um pouco mais com os desfalques, porque o Cruzeiro tem reposição de mais qualidade. Aí, mérito do time do Marcelo Oliveira. Não é que os desfalques são piores. Everton Ribeiro e Ricardo Goulart são seleção brasileira, são jogadores de alto nível. Um dia eu fui um dos que criticaram o Guerreiro, atacante do Corinthians. E o Rousseau morreu em 1778. Rousseau morreu em 1771. Um abraço pro Luiz e pro Google. E de lá pra cá, o Júnior Brasil ainda assim se lembra bem, né? Viveu junto, né, Brasil? Claro. O Rousseau me ensinou. Rousseau. O Gênesis nasceu 2 anos antes dele morrer. Ele me ensinou muitas coisas, era amigo, ia lá em casa. Ele era aquele cara que já estava numa intimidade, que é o banheiro de porta aberta. Aquela costelinha. Aquela costelinha com hora pro nobre, né? Aquela omelete. 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 E outra, um detalhe. Esse homem gosta do omelete. Ele pegava o frango, era com a mão mesmo. Aí ele falava, olha, a gente tem que sentir o alimento, porque naquele momento você vai trabalhar o seu lado ancestral. E aí vem um lado masculino aflorando. Olha, aflorar lado masculino. Era filósofo, era tudo, era sensacional. Mas vamos falar do Guerreiro e do futebol brasileiro, que você de fato não se sabe muito bem. Mas vamos lá. O Guerreiro, mas você está com medo do Guerreiro? Porque você chegou aqui falando que estava com medo dele. Não. É que o que a gente tem que respeitar, sem dúvida alguma, o garoto Malcom do Corinthians tem muita movimentação, é um cara muito perigoso, sabe cair para os lados. O Luciano também é outro que tem faro de gol, é um jogador que se posiciona bem, faz gols. Então o Corinthians tem alternativas, mas aquilo que o Cadu falou, ele está certo. O Cruzeiro é o grupo mais qualificado. Contudo, não dá para virar, então não é o Corinthians, não. É o Corinthians que vem, ele tem essas peças, tem o próprio Renato Augusto, tem o Petro, jogadores de qualidade, laterais que avançam avançam muito, não há a menor dúvida. O Petro é bom e é marrento. Hoje, depois do Guerreiro, laterais, mais muito bom e jogador. os laterais do Agora, Corinthians, Petro, você precisa bater menos, hein? Que eu vou te contar, uma enxadada, umas 15 minhocas, hein? Vou te contar. Não, agora ele fala que tudo que ele faz, o tribunal vem, então deve vir maneiro. Agora, é preciso ter cuidado também com a ofensividade dos laterais do Corinthians, que chegam com muita facilidade à frente. Vai ser um jogaço. Agora, hoje, vendo os programas, parece que é o Brasil contra o Cruzeiro.
Os caras estão querendo vender uma ideia de, não, é o Brasil inteiro, aí gente, você até assusta, porque o Cruzeiro é líder, não é um time de São Paulo que é líder, os caras ficam loucos, ficam incomodados. Até o Chico é o Brasil, Garcia tem que hoje. mobilizar, contrata o pai de santo, o pastor, todo mundo, que isso aí. O Chico Garcia hoje levantou uma plaquinha lá no Sul, vai Corinthians, até tu, Chico Garcia, que feio. Mas vocês não veem isso como até um reconhecimento, uma reverência, Claro, no sentido claro, de que claro. talvez as Mas é pessoas... uma secação danada, essas né? pessoas, o pessoal do Sul, por exemplo... Reconhecimento, o eixo é aqui, né, ídolo? Não, eles querem que o campeonato tenha um pouco mais graça no ponto de vista deles, né? Que o Grêmio se aproxime, que o Inter se aproxime. Então, Isso é futebol. Não, e tem uma boa. declaração do Mano que acho que o Atlético pode até aproveitar. O Mano que está vindo a gente no hotel, né, claramente. Ele diz o seguinte, que esse jogo, até em termos de Campeonato Brasileiro, ele não está, né? Mas que pode ser uma futura final de Copa do Brasil. Ou seja, o Mano já passou por todo mundo, chegou na final com o Cruzeiro. Você imagina? E que pode ser uma história que ele pode já estar aproveitando por aí. Mas eu acho muito provável. Mas eu acho muito provável. Mas é uma declaração, você há de convir comigo, especificamente quando você vem enfrentar o time como esse, e ele até explicou a situação do Ralf, que ele está trazendo o jogador, mas é porque o Corinthians vai daqui direto para Manaus, naqueles jogos que agora eles têm que cumprir fora, que ele vai jogar com o Botafogo lá em Manaus, porque tem que, né, dar espaço lá para as arenas. E aí ele traz o Ralf, mas só para banco, porque ali na frente... Eu fico imaginando, sabe o que? Aqui, Os caras reunidos numa mesa assim e tal, conversando, foi, gente, nós precisamos criar uma alternativa, uma maneira de termos um Corinthians e Cruzeiro na final. Cruzeiro dificilmente fica agora pelo aqui, caminho. ó, você... Ano passado ficou para o Flamengo e tal, mas eu acho é que o chaveamento do Cruzeiro não me parece tão complicado. Talvez tenha o Santos como adversário mais cascudo, mas eu acho que não tem bola para tirar o Cruzeiro. Everton, você é um e a injusto, possibilidade viu? do Corinthians chegar na final, ela existe, porque o Corinthians... Mas antes do Corinthians, né? Antes do Corinthians, da gente falar no Corinthians na final, a gente tem que lembrar que tem um Atlético aqui no Mineirão. É isso que eu tô 50 dizendo, e tantos mil na arquibancada, né? O Atlético não vai ter Tardelli, mas o Atlético hoje vive um momento. Não é o mesmo Atlético que o Corinthians vinha aqui há alguns anos e ganhava fácil. Antes, durante e depois do jogo já era vencedor. História, calma lá, mano. Menos, mano. É que eu queria até falar sobre isso, porque você é muito injusto com o Mano. O Mano, para mim, é um dos treinadores mais injustiçados de todo o Brasil, que está do mundo. Porque eu vi muita gente falando que ele não tem jogo de cintura. Dançou muito bem aquele dia. Olha, o Mano tem molejo. Tá, então houve um excesso, algumas pessoas injustas com ele. Ele dançou bem. Mano conseguiu uma façanha para mim, que foi ganhar dos dois melhores times do Brasil, né? Porque o eixo é aqui, Atlético e Cruzeiro, ganhou na temporada dos dois, então grande façanha. Com relação à Copa do Brasil, eu acho a final mais provável Cruzeiro e Corinthians. Então você já tá... Não, mais ter o jogo de provável, volta, é diferente. não, né? Inclusive, eu achei o resultado do primeiro jogo injusto, achei que o Atlético poderia até empatar o jogo, foi muito igual, o resultado 2-0 não reflete o que aconteceu em campo, mas a partir do momento em que o resultado foi esse, é complicado tirar na volta, porque o Corinthians tem uma defesa boa e contra o Flamengo, que já está praticamente classificado, convenhamos que o Corinthians seria favorito. Mas o Corinthians, a defesa do Corinthians vem sem um Gil, hein? A defesa do Corinthians vem sem um Gil, hein? Quando a do Atlético perde o Léo Silva, a gente lamenta. O Corinthians vai perder talvez um dos jogadores mais regulares que não estará em campo no dia 15, que é o Gil, que é o cara que é meio que a base dessa defesa. Então é bom destacar isso. E outra coisa, o banco do Corinthians ficará também com algumas ausências importantes para um time que tem um elenco bom, não é? Então, vamos falar desse Corinthians aí, ó. Cruzeiro do que o Flamengo tirar o Corinthians. Que isso, ídolo. Olha aqui, o Corinthians que chegou na noite de ontem, aqui na capital, quer vencer o Cruzeiro, evidentemente, pelo discurso do Mano, não, né? Mas quer para voltar ao G4 e ganhar moral para a Copa do Brasil. Vamos ver um pouquinho desse Corinthians aí. Chora aí, Mano. No último treino em São Paulo, nada muito revelador. Mas a delegação viajou para Belo Horizonte com uma boa notícia. Entre os tantos desfalques a serviços de seleções, o time pode ter uma novidade. O capitão tem chances de voltar. O Ralf está relacionado, vem treinando o forte e vamos medir se não for possível para iniciar, se é possível para entrar durante o jogo. Ralf é mais um dos mistérios de Mano Menezes, que só confirmou a entrada de Felipe na vaga de Gil. Os substitutos de Elias e Guerreiro não foram revelados. O que Mano não escondeu foi o apreço pelo adversário, uma admiração com uma pitada de confiança. Continuo considerando o Cruzeiro a melhor equipe da competição e os números estão provando isso.
Mas mesmo sendo a melhor equipe da competição, a gente continua pensando também como pensava no primeiro turno. Ela não é imbatível. Ninguém espera vida fácil na capital mineira. Por isso, o Corinthians estudou o líder da competição. O Cruzeiro marca forte, marca alto, marca com muita pressão. Acaba de fazer um jogo contra o Internacional, que foi um jogo exemplar nesses fundamentos do jogo. Mas a gente precisa encontrar uma maneira de sair dessa primeira pressão. E a gente trabalhou para isso. Vamos ver se executamos bem. Belos olhos azuis de Mano Menezes. Ô Felipe, fala comigo aí, vamos lá pro céu. Vamos lá pro céu. Pois a Santa Ceia foi feita nessa mesa aí. Ô Felipe, quem ganha o jogo hoje? O Cruzeiro ou o Corinthians, hein, Felipe? 1-1. Dimar Oliveira. Não, eu acho que o Cruzeiro vence a partida, até por essa história que o Mano falou aí. Essa primeira entrada do Cruzeiro, e a grande preocupação dele é essa marcação do Cruzeiro, mesmo que a gente entenda o Corinthians. O Corinthians, a gente estava comentando aqui no intervalo, ele se fecha em casa, você imagina aqui no Mineirão, vai se fechar muito. Só que eu acredito demais nessa movimentação que o Marcelo, por entender muito o Corinthians, por estudar demais o seu adversário, sabe que é necessário que o Cruzeiro tenha. Então eu acho que o Cruzeiro vence. Antes do Júnior Brasil do Cadu, põe o Twitter aí na tela, por gentileza, Felipe, mais um, @os donos da bola MG. O Matheus está dizendo ali, Alisson deve entrar como titular de cara em função dos desfalques. Júnior Brasil responde. O Alisson é um baita jogador, sou fã dele, tem que ver a condição física, porque ele ficou parado um tempo, se ele vai ter a condição para isso, mas também se começar com o Dagoberto, você tem também a mesma situação do Alisson, de não suportar. O Alisson seria uma ótima opção, um jogador muito agressivo, Cruzeiro vence de 1-0, gol de Léo. A agressividade dá cartão vermelho, Júnior. Não, mas ele é agressivo para entrar para dentro, para se movimentar, furar a retranca. Muito bom. E como eu olhei aqui para Dimar, eu falei, vai ser 1-0. Aí eu olhei para Dimar, já sei, gol de Léo. Pronto. Muito bem, então por gentileza, Cadu, você também é fã do Alisson? Claro, né? Bom jogador. Bom jogador. Qual outro jogador do Cruzeiro que você é fã? Fã, na verdade, eu não sou fã de jogador de futebol nenhum, assim, fã, né? Aquele que tem gosto de pôster e tal. Mas bons jogadores vários. Não. Lucas Silva. Lindo Lucas Silva. É prata da casa, né? Lindo. A primeira entrevista dele foi onde? O Lucas Silva, pessoal, quando o Lucas Silva estava ainda no juvenil do Cruzeiro, a gente já destacava aqui que teria que ser titular no time de cima. Né? Mas antes da gente falar aqui, Júnior... A primeira entrevista do Lucas Silva foi no Olé pelo Mundo, claro. Por gentileza, para seguir o programa, a gente não perdeu. Obrigado, Everton. O que é para falar? Para falar do... que você quiser. Você fala assim, de novo? Não, só para agradecer, então, o telespectador nosso mandou ontem uma foto, você viu? Nossa, com o Lucas Silva na Sports FM, quando o Lucas é verdade. Vamos agradecer, que ele foi e o Lucas estava vendo o programa, que esses dias eu encontrei com ele só lá no jogo. Só que ele falou que fazia um tempo, que ele foi em 2013. E eu brinquei com o Lucas. 2012. Final de 2012. É curioso que... Quase da época do Rousseau, segundo você. É verdade. É curioso que naquela época eu era gordo, né? Na foto eu fiquei gordo. E o Lucas acompanha o programa, viu? Que eu encontrei com ele lá no Mineirão, ainda virei e falei, Lucas, eu até brinquei, né? Falando da sua irmã, se eu fosse solteiro e tal, porque até o seu de cunhado era uma boa. Ele, não, eu vi. Eu vi. Falei, brincadeira, hein, Lucas? Eu não preciso ser solteiro não, viu, Lucas? A irmã der mole, a gente bate um papo em casa e tal. Minha esposa estiver assistindo, não entra em casa. Cai tudo. Vamos falar do Corinthians. Fala do que você quiser. Você quer falar do Mano? Você quer falar da ausência do Gil no jogo de volta? Você quer falar do Corinthians hoje? Você quer comentar sobre o Olé pelo mundo? Fala do que você quiser. Olha, sobre o Corinthians hoje, o palpite do Felipe Junqueira foi bom. Porque o Corinthians sofre de empatite desde a época do Tite. Tinha até esse apelido. Então, hoje em dia, continua com esse problema. Ainda aposto, ainda acho que o Cruzeiro ganha o jogo, seria o meu palpite, um jogo difícil, 1-0, 2-1, alguma coisa desse tipo, mas não acho um palpite ruim. Toledo essa aí. O quê? Essa do empatite aí foi da... Não, mas é porque é o apelido, eu não gosto de receber. A imprensa de São Paulo colocou... Ô, Lincoln, o que você achou da piada do Cadu? Não foi piada, jeito, Lincoln? Cadê o Lincoln? Cadê o céu? Você pode fazer o pedido do livro de piadas em qualquer livraria que a gente paga. O cara da Praça é Nossa tá me ligando aqui agora. Não, Ribeiro não. Cadu é nosso. O passe é caro, né, Edu? É caro, mas eu não... É uma de suas forças, né? Piada não é muito sua praia. Não foi uma piada, gente. Foi a imprensa de São Paulo chamava, assim. Mas deve ter um arrependimento. Na verdade, hoje, quem falou isso foi o Rousseau. Vamos deixar claro. Resolve. Pra mãe do Eder. Viveu na época, né? Ô, gente, que falta de assunto desgraçado, hein? Olha aqui.
Põe o Twitter na tela aí pra salvar o programa aí. E falta 20 minutos ainda pra acabar. Hoje é dia do Cruzeiro fazer valer seu grande elenco, hein? É mais time que o Corinthians. Felipe Junqueira, corneta! Não. O Ramon tá dizendo, não! Que é isso, ele quase não é corneta. Olha, sobre a questão do jogo hoje, é bom destacar que apostar no empate hoje não é nenhum absurdo, não. Não é nenhum absurdo, porque a Dimara lembrou bem, o Corinthians joga retrancado na Arena Corinthians. Também é vulgo Itaquerão. Então aqui não vai ser diferente. Não venha imaginar que vai chegar aqui, vai encarar, vai jogar de peito aberto com o Cruzeiro, não, que isso é suicídio. E o Mano sabe disso. E na coletiva, o Mano disse ontem que já alguns times vieram aqui, se fecharam, perderam, abriram, perderam, fizeram um misto entre as duas coisas e perderam também. Então eu imagino que a cabeça do Mano está um verdadeiro turbilhão. E torcedor tem que apoiar, hein? Quem ainda não comprou ingresso, vá, todo apoio. Eu entendo que tem que haver uma mobilização em prol de Cruzeiro e de Atlético. Vitória dos mineiros e apoio da torcida. Você junto, é isso aí. Não, tem que ser, ué. Torcedor tem que comparecer. Eu acho que se tiver um mata-mata, Atlético ou Cruzeiro, qualquer um dos dois, contra o Bayern de Munique, o primeiro jogo ficar 7-0 na Alemanha e na volta o Júnior Brasil fala, vitória dos mineiros. Eu acredito, eu sou convicto. Isso é a identificação com as nossas raízes. Claro, que eu vou abandonar Atlético, Cruzeiro, Coelhão que rebentou, eu acho que você tinha que falar lá claro com... que não. Como é que chama o Beisoli? Como é que é o sócio dele lá no... O Márcio Brito? Márcio Brito. Para pedir fazer um brasão para você, de Minas Gerais, se meter na camisa e chegar aqui e falar que é Minas. Bom, Brito, tô esperando, hein? Você viu aí, né? A ideia do... A camisa com o brasão. Personalizado. E aí nós vamos mudar, viu, Márcio Brito e Beisola? Vamos mudar o nome do Júnior Brasil. Júnior Brasão. Entendeu? Boa. Então faz o brasão de Minas e ele vai defender a todo custo aqui no programa. Aliás, é uma camisa para quem estiver depressivo. O cara tá depressivo, não acredita na vitória, usa a camisa do brasão que vem a vitória. Eu não pedi para mim, porque naturalmente eles não fazem o meu tamanho lá, né? Faz. Aliás, ô Márcio Brito e Beisola, dá para sair um patrocíniozinho com a amiga aqui, não? Blazerzinho, pá. Não, pode ser Atlético, Raposinha de um lado e um Galinho do outro, pode. Não dá pra sair, ô Márcio Brito? Coelhinho. Responde pra mim no Twitter agora, quem conhece o Márcio Brito e o Beisola, manda, direciona, vai ter que ser um blazerzinho, porque gol tem que usar blazer pra esticar o lombo aqui. Olha aqui, eu tenho um recado muito importante pra você, Brasil, pra Dimara, pro Cadu e pra você de casa. Você que é de Contagem e região, preste muita atenção. Você quer adquirir um imóvel, então você tem que prestar atenção ao que a Sancruza Net Imóveis traz para você. Um excelente lançamento em ótima localização no bairro Linda Vista, ao lado do centro de Contagem. Apartamentos de 2 quartos em prédio individual com preços, sabe quanto? A partir de R$ 149.900. Então corra para lá, é o mais barato da região, é a oportunidade que você esperava, né? A Sancruz ainda te oferece entrada facilitada em até 12 vezes. Você poderá usar o seu fundo de garantia e ter acesso a excelentes taxas da Caixa Econômica Federal. Os corretores da Sancruza estão de plantão neste momento, aguardando a sua ligação. Então você vai pegar o telefone agora, você quer comprar um imóvel? Um grande lançamento da Sancruza, espetacular. Inclusive, foi oferecido aos funcionários da Band que todo mundo comprou um, porque o preço é excepcional. Se ligue agora então, 3351-1166. 3351-1166. Agende um horário, visite, converse, discuta e feche negócio. Aliás, eu vou ler de novo porque eu falei errado. 3351-1160. 3351-1160, você vai ligar, marca um horário, vai lá, conversa e faça um grande negócio. Porque é importante, não é, você morar, nem que seja, como diria o William Madeira lá em Divinópolis, nem que seja um pedacinho de couro você tem que ter para deitar debaixo. Então, meu amigo, é a chance que a Sancruza está te dando. 3351-1160. O atacante William afirmou que o jejum de gols não está incomodando. Então, por quem está incomodado com isso, né? É porque não é centroavante. Vamos ver o William falar aí. Vai acontecer naturalmente, não adianta eu querer ficar ansioso, né, para querer ficar chutando de qualquer forma, enfim. Isso vai acontecer, então é tranquilo, é continuar trabalhando que o gol vai acontecer naturalmente. Estou muito tranquilo com relação a isso aí. O importante é que o Cruzeiro continua sempre vencendo aí, a gente estando na liderança aí sempre para estar almejando títulos. Olha, eu sinceramente, eu brinquei aqui, mas eu estou falando uma brincadeira com fundo de verdade. Eu não sei porque tanta cobrança
né, sobre gols com o William. O William não é centroavante. Se o Cruzeiro ganhar todo o jogo por 1-0, o gol for de outro jogador, mas a bola passar por ele jogar bem... São coisas diferentes, né? Há uma certa cobrança para o William voltar ao nível... bem. Que ele mesmo já apresentou. Isso sim é pertinente. Isso sim é pertinente. Agora, a questão de gols, realmente eu concordo com você. Não é? É secundário. O William é um cara de assistência, de ajudar no ataque ali de outras formas. Garçom, né? Foco. Garçom. É porque no grande momento dele... né? Porque no grande momento dele, tanto ele tinha movimentação, quanto ele estava indo à frente fazendo gols também. Isso é uma coisa. E até os gols dele salvaram o Cruzeiro em muitas situações. Ele fez gol contra o Inter fora de casa, por exemplo. Um gol muito importante. E aí vem essa história. Mas óbvio que a cobrança em cima dele é pela movimentação, por ele voltar a jogar bem, por ele ter aquele mesmo empenho que a gente sempre viu dele. Treinando lado de campo. Defendi aqui por várias vezes a posição de titular, saindo um pouco do William, mas ainda no Cruzeiro. Que o titular da posição fosse o Ceará e não o Mike. Eu defendi isso aqui algumas vezes, acreditando. Porque fisicamente o Ceará é muito forte. A experiência do Ceará é muito importante, principalmente em jogos maiores, em jogos de mais pegada e tal. Mas, cara, vendo esse Mike jogar... Não tem jeito, não. Sinceramente, eu mudei minha opinião. O Marcelo... Ele tá sabendo dosar. O Marcelo tem sido tão importante na vida desses meninos lá no Cruzeiro, porque o Mike melhorou tanto em tão pouco tempo. Não é? Porque antes ele era um cara que se mandava. Hoje ele marca mais. Então, quer dizer, com ele marcando melhor, com a velocidade que tem, com a facilidade que tem de bater na bola, sinceramente, não dá. O Mike tem que ser titular. Não há a menor dúvida, é um jogador de uma qualidade incrível, tem um potencial. Acredito que tem tudo para vestir camisa de seleção brasileira, não há a menor dúvida, vai vestir. E esse mérito do Marcelo que o Everton fala é também o mesmo que o Lucas Silva reconhece, né? Porque o Lucas melhorou muito nessa questão de recomposição, de ir à frente, muito trabalho do Marcelo. Porque o Lucas disparava, fazia a massa e se mandava, mas não voltava para marcar de jeito nenhum. Né? E hoje ele tem tudo isso e todo mundo fala do Lucas Silva como se fala hoje, exatamente em cima do trabalho do Marcelo. E o Cadu chegou aqui falando que o Nilton tem que voltar para esse meio campo. Não falei de jeito nenhum. Mas não foi você que falou, não foi Brasil. Eu escutei isso aqui. Não, ele tem que voltar se algum dos dois sair. Ó, Felipe, vamos pro céu. Felipe, o Nilton deve voltar para formar essa dupla de volantes. Com o Lucas Silva ou mantém o Henrique? Mantém o Henrique, é lógico. Você falou aqui mais cedo que era para voltar o Nilton, Churacão? Tá doido. Putineiro. Meu Deus. Aqui, só na hora da Cris Galo, vamos trabalhar, querido. Não, mas Butineiro também redes não, sociais aí. Vamos trabalhar, solta o telefone, que coisa. Aqui, com relação ao Mike, tem que ser titular, sem dúvida alguma. E um detalhe, quando o Cruzeiro enfrenta times retrancados, que deve ser o caso hoje, e é normal na vida do Cruzeiro, principalmente dentro de casa, quando o Ceará joga na lateral direito, o Cruzeiro muitas vezes fica torto, ataca muito pela esquerda, porque você precisa abrir o jogo para enfrentar uma retranca, e o Egídio ataca muito e o Ceará não. Então, até por isso, o Mike hoje é indispensável. O Cruzeiro precisa variar as jogadas, ter os dois lados, ter os dois laterais subindo. Então, Ceará realmente é um ótimo reserva. Hoje o Mike é titular. Ó, eu vou falar aqui o que eu penso. O Nilton Churacão tem que voltar. Porque ele é um baita de um volante para fazer ali aquela linha ao lado do Lucas Silva, no lugar do Henrique. Nilton Churacão, estou com você. Deixa eu chamar um intervalo rápido. Vamos tomar um como é que chama o negócio? Forte-erete. Vou tomar um forte-erete ali. Daqui a pouco tem goleada do América, hein? Opa. Renan Oliveira brilhou na noite de ontem. E opina, aquele que é melhor que Eto'o. Em 2 minutos aqui na tela da Band, a gente volta já.